ainda tem uma crítica literária. Por exemplo, essa semana eu estava lendo sobre o livro de Muiraquitã, né, que fala sobre o Siridó, e aí me estimulei a procurar esse livro e ler porque eu gosto do Siridó. Então a crítica, eu concordo com o Gustavo. A gente precisa da crítica até para fazer que esses livros não morram. Ok, obrigado. Sandenberg. Boa noite. Eu vou fazer a pergunta, na verdade, diz respeito a vocês três, no sentido de que até que individualiza, mas assim, há pouco você falou a questão do teatro, né? Nós estamos passando por um processo um tanto quanto crítico e intenso com relação à cultura no sentido de teatro, né? De parte física e no hall do Natal. Mas assim, fala-se de Newton Navarro, a questão da relevância dele para o teatro, mas nós temos um panteão do nosso teatro, que é Racine Santos, né? A importância que Racine Santos tem para essa parte teatral, dramatúrgica, das suas farsas, dos seus textos, de modo geral. E é conhecido nacionalmente, mas que muitas vezes, há poucos anos atrás, nós tivemos o próprio Auto de Natal, que hoje, há tempos que não se apresenta mais Auto de Natal, não existe mais nós temos uma lei de incentivo à cultura que é de Câmara Cascudo, e pouco se tem, dentro de um patamar mais intenso, a questão de um horizonte para essa coisa do teatro mais aberto, né? E por que tudo isso que está acontecendo hoje, será que isso não é uma deficiência na forma como lidar com a cultura, num modo geral? A questão do jornalismo, eu me lembro de uma crônica de Adilson Pinto, que eu considero um dos maiores cronistas atuantes. Ele fala, numa de suas crônicas, a questão de Ascom, e Ascom, que como se fosse a situação atual dentro da questão jornalística, é que o povo quer ouvir, o que satisfaz o leitor atual, que são esses 6 que há pouco você falou, é exatamente isso. Mas será que não é necessário que se possa estabelecer ou manter uma tradicionalidade de uma cultura jornalística que ainda está permeada de um passado, e resgatar alguma coisa que muitas vezes, por mais que nós estejamos passando por esse processo evolutivo da questão da informação, da questão da linguagem jornalística, de tudo isso, mas será que não é possível que se possa olhar para um passado e ver? Nós temos, dentro da nossa literatura, as próprias obras literárias do passado, elas eram postas em rodapés de jornais. Até que alguém ia lá, fazia aquele apurado e transformava aquilo numa obra. Com Machado de Assis foi assim, com tantos outros não foi diferente. Mas será que esse tipo de cultura, não é preciso que se resgate algo para que se possa dar uma vazão para um pensamento mais voltado a essa coisa da literatura? Voltar a literatura para o jornal, fazer essa mesclagem e, de repente, resgatar a questão da cultura, que também vocês ressaltaram ainda há pouco aí. O Rio Grande do Norte, as regiões do Rio Grande do Norte tem tanta desenvolvimento de cultura, mas se não for o filho de alguém que possa manifestar isso ou resgatar isso, nós temos os bancos de dados dos patrimônios imortais do nosso estado, está tudo aí, são só dados, não acontecem. E será que o que é que precisa ser feito para que o que é dado, o que faz parte dos nossos bancos históricos, não deixe de ser apenas bancos históricos, e alguém resgate isso? O que é preciso fazer para que isso saia do plano das ideias, do plano do esquecimento, do plano da historicidade, e aconteça novamente? Vou tentar começar a responder assim, vou tentar ser breve também, com o passar do tempo. Uma das coisas que eu bato na tecla, e eu acho que um dos maiores problemas para a gente aqui, para que essa cultura ela ganhe força, é a existência de palco. Seja nas escolas, eu tenho filhos, uma que entrou na faculdade agora, outro tem 13 anos, não se fala em teatro na escola.
não se fala em música praticamente na escola. Como é que você vai criar? Que geração é essa que está sendo criada? A relação dela com a arte. Não existe. Com relação ao jornalismo, assim, o que é que eu vislumbro como possibilidade de jornalismo e literatura junto? E aí eu acho que alguns caras bons de texto e bons repórteres estão conseguindo transformar isso num excelente negócio. Os livros mais vendidos no Brasil, escritos por brasileiros nos últimos tempos, foram escritos por jornalistas. Né? Não foi por escritores. Jornalistas que viraram. Você pega Laurentino Gomes, com a trilogia dele de 1808, 1822, 1889, foram livros que mais venderam. Né? Você tem, aí vem os biógrafos. A Lira Neto com a biografia de Getúlio Vargas, com a biografia de Padre Cícero, com a biografia de Maísa. Vem agora Paulo César Araújo com a biografia do Roberto Carlos, aquela que foi vetada, que foi proibida, e agora O Rei e o Réu. São livros que estão ganhando dimensão. Então, talvez seja um dos caminhos que o jornalista vai encontrar para se aprofundar no jornalismo e produzir um bom material e conseguir viver bem. Porque ele vive muito melhor recebendo os direitos de um livro bem vendido do que na redação do jornal. Olha, eu vou tocar aqui num ponto que eu acho essencial a gente discutir. Que tipo de imprensa nós temos? Eu me refiro aqui à falada, escrita e televisada. Vou analisar a situação do Rio Grande do Norte. Todos os nossos jornais, todos tiveram no seu nascedouro, a ligação com algum grupo político ou algum grupo social organizado. Não há nenhum jornal no Rio Grande do Norte que não tenha se criado dentro dessa premissa. Nem rádio e nem televisão. Aqui no Rio Grande do Norte, em especial. Então, tudo bem, Roberto Marinho é filho de um jornalista, neto de um jornalista, ou seja, a gênese dele está lá no passado, é século XIX. Sempre foi um veículo que teve profissionais, mas o Globo nunca foi dirigido por um político. Me diga um nome. Veja bem, é diferente daqui, em que o dono do jornal é o senador, é o deputado, é o prefeito, é o governador. Até recentemente, as rádios de Natal todas eram dentro dessa realidade, e as televisões até hoje são. Tirando a televisão da universidade, né? Agora surgiu outro tipo de controle midiático, que é o dos grupos religiosos. Se vocês forem analisar, 60% dos canais abertos de rádio e televisão em Natal pertencem hoje, são controlados por grupos religiosos, por igrejas. Não há independência. Então, se você pega a Folha de São Paulo, qual é a gênese da Folha de São Paulo? Do Estado de São Paulo, do Globo no Rio, do Jornal do Brasil? São instituições jornalísticas que foram criadas por profissionais, por jornalistas, dentro dessa velha tradição. Essa velha tradição que você fala é inviável, não tem como recuperar, não dá. Nós vivemos numa realidade hoje que isso é impossível, porque se você usar a tradição, ela começa a ser contestada na própria definição do que seja a tradição. Não, tradição não. Nós vivemos hoje no Brasil, meu amigo, uma realidade, o passado não existe. O que interessa é o presente, sabe? O mundo parece que está sendo recriado do nada a cada governante que assume. O mundo começou comigo, né, o dia que eu tomei posse. Isso não existe, isso é um absurdo. E nós aceitamos isso. Todo exemplo de imprensa relativamente livre do Brasil, ela está, na sua gênese, na mão de algum grupo profissional que resolveu trabalhar com aquela bandeira. O contraditório na imprensa do Brasil sempre foi tradicional. Sempre foi. De um jornal para outro, ou dentro do próprio jornal. Disputas ideológicas e históricas do Brasil, em todas as áreas, da economia, cultura, passando pela política, sempre tiver dentro do meu jornal. Né? Numa página está aqui uma visão, na outra página está a visão do outro lado. Às vezes uma terceira, uma quarta, uma quinta. Aquilo que eu falei aqui no começo, amigo, a cultura nasce do ato individual de criar.
Quando você junta criadores dentro de um processo mais organizado, você valoriza o ato individual de criação de cada um, nada mais do que isso. A criação de grupo, meu modo de entender, ela é muito relativa. Sempre vai ter alguém lá que coloca mais a sua genialidade dentro do processo. Então não dá, na minha visão, para voltar ao passado. É impossível. O jornalismo tradicional está morrendo, ou já morreu, e não tem mais salvação. Vai ter que passar por um processo de redefinição. No rádio e na televisão, isso para mim já está evidenciado, principalmente na televisão. A televisão hoje, ela é interativa. Se você não tiver interatividade... Gente, se vocês forem analisar os blogs dos jornais, tem mais palavra escrita na seção de comentários de cada notícia do que no próprio conteúdo da notícia. É uma realidade nova em que todo mundo tem o direito, né, que eu já falei aqui, de dizer o que pensa. E muitas vezes esquecer do dever de filtrar, de redimensionar e de redefinir o que pensa. Você consegue colocar comentário e aí o seu comentário não é aceito. Mas aí você pode ter seu Twitter, você pode ter seu Facebook. Aí é que tá, você tem aí. Você junta, né? Aí você se manifesta como quiser. Da Constituição, engraçado, que a primeira Constituição brasileira, acho que foi de 1834. Né? Nós, amigos do direito aqui, podem 1824. Já está lá, está previsto, inclusive, a história do livre direito de expressão. Era uma coisa que o Dom Pedro defendia isso. Né? Mas lá já está, inclusive, também, eu atualizo isso aqui. Hoje, mais do que nunca, a gente tem o total direito de dizer tudo o que pensa, mas também tem a responsabilidade de responder por tudo que disse. Não, quando eu digo nem sempre é aceito, tem um cadastro para você fazer, para você poder botar sua opinião, que você desiste. Claro, aí você já não lê mais aquele blog, você já vai ler outro. Exatamente. Né? Aí eu faço o meu blog. Claro, e qual é a realidade que a gente tem hoje? Por exemplo, você tem blogueiros hoje em Natal recebendo 50 mil reais por mês. Essa é a realidade do jornalismo que a gente vive. Você vê o cara com o prefeito tal, naquela passa no blog lá, amigo, ali é dinheiro. Por isso que os veículos são necessários, porque ainda existe uma peneira. Né? Existe uma peneira ética na redação, não existe um combinado entre 50 pessoas que estão trabalhando ali. É muito difícil ter isso. Mas no blogueiro, ele bota o que ele quiser, e o blogueiro está ganhando mais do que qualquer executivo de qualquer veículo de Natal. Pouca gente sabe. Uma das pessoas que mais ganha dinheiro hoje no Rio Grande do Norte com a internet é uma menina chamada Luísa de Santa Cruz, que criou o espaço dela. Ela tem mais de 100 mil acessos diários. Ela recebe de direitos de YouTube mais de 60 mil reais por mês pelos acessos, e ela posta o quê? Ela posta o quê? Vou pegar um exemplo que eu vi. Se você encontrar, desculpe a expressão, um pentelho no sabonete da família, o que você faz? Mais de 400 mil pessoas discutiram o que iam fazer com o referido pentelho. O conteúdo aí é o que menos interessa. O que interessa é o processo de participação. Então, um dos profissionais, não, porque não é. Uma das pessoas mais bem remuneradas hoje do Rio Grande do Norte é uma menina que acabou de completar 17 anos de idade.